4 anos. Carmen Lúcia tem que pautar este caso para que Renan se transforme em réu. Em seguida, o Supremo tem que tirar Renan Calheiros da presidência do Senado. O Supremo já decidiu isso por 6 votos, que réu não pode presidir nem Câmara nem Senado. Logo, que resta? Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, excelente ministra, muito respeitada, todos nós gostamos de Carmen Lúcia, pauta o caso de Renan Calheiros. Ele tem que ser transformado em réu. Em seguida, ministro Dias Toffoli, vai nosso pedido, devolva o processo em que pediu vista. Pedido de vista não pode ser perdido de vista. Devolva o processo porque as 2 sessões do Supremo já se passaram. O prazo de quem pede vista é 2 sessões, já se passaram. Ministro Dias Toffoli, devolva o processo. Ministra Carmen Lúcia, paute a denúncia do Renan, que está aí há 4 anos. Assim, Renan transformado em réu, e como réu não pode presidir o Senado. Tira o Renan do Senado. Agora, por que isso? Nós temos algum motivo pessoal? Eu não tenho nada contra a pessoa de Renan Calheiros. A questão aqui é institucional. Um país não pode ter um Senado presidido por uma pessoa que está sendo investigada em 12 inquéritos e que tem uma denúncia do Supremo de em que uma empreiteira Mendes Júnior pagou pensão de sua filha em troca de emendas para favorecimento em obras públicas. Horas, isso não pode ocorrer, ou nós não vamos nunca transformar o Brasil num país diferente. Um país diferente exige o quê? Novos comportamentos. Ministra Carmen Lúcia, novo comportamento. Não pode o Supremo demorar 4 anos para receber uma denúncia. Ministro Dias Toffoli, novo comportamento. Não pode descumprir o regimento interno, passar 2 sessões e não devolver o caso para terminar o julgamento. Em suma, queremos um Brasil diferente. Nós acreditamos que o Brasil pode ser diferente, mas para ser diferente, temos que mudar nossos comportamentos. Claro, depois de um Brasil diferente, temos que esperar um Brasil decente. Um Brasil decente, temos que mudar de atitude. A atitude é introjetar normas éticas, aí nós não precisamos mais cobrar nada de ninguém, porque todo mundo já tem a norma introjetada e já cumpre naturalmente essas normas. Em suma, acreditamos no Brasil diferente, acreditamos num Brasil decente. E tudo isso, por que tudo isso? Por que essa nossa cobrança? Porque, vamos lá, o Supremo não pode se desconectar do clamor constitucionalmente legítimo. O clamor popular constitucionalmente legítimo tem que ser atendido pelo Supremo. Desde que esteja nas leis, ele tem que atender. E por que tudo isso? Por que essa nossa rebeldia, esse nosso tom de protesto contra tudo? Por quê? Pelo seguinte, os partidos políticos corruptos na nova República, de 85 para cá, substituíram os militares. Também tinha problemas de corrupção no tempo militar, mas os partidos substituíram os militares e se apropriaram do Estado. Nitidamente, de 85 para cá, os políticos, os partidos se apropriaram do Estado. E aí criaram monopólio de candidaturas, não pode ter candidatura fora de partido, e eles então fazem as nomeações, fazem aqui as indicações para os cargos principais da República. Abandonaram a sociedade civil, abandonaram que não acredita mais nos partidos e nos políticos, e ao mesmo tempo grupos, e agora aqui está o cerne da questão, grupos e setores econômicos se apropriaram dos partidos políticos. Logo, os partidos se apropriaram do Estado, setores econômicos e financeiros se apropriaram dos partidos por meio de financiamento de campanhas e financiamento da máquina política, da máquina partidária. Em síntese, nós estamos nas mãos de setores econômicos e financeiros
que mandam nos partidos, que mandam no Estado. E assim, o Estado brasileiro virou as costas para a sociedade e agora só atende os interesses desses que estão mandando e que se apropriaram e que sequestraram o Estado brasileiro. Partidos políticos, agentes econômicos, financeiros e altos funcionários da administração se apropriaram de tudo. Cuida dos interesses deles e não da sociedade. E a sociedade, então, daí o desencanto, os protestos, as revoltas, os protestos nas ruas. Tá? Esse é o estado de coisas. Em síntese, é isso que está se passando com o Brasil. Nós não podemos admitir que essa corrupção sistêmica dentro do Estado, que virou um método de ação governamental, nós não podemos permitir que essa delinquência institucionalizada continue nos governando. É simples assim. Portanto, por isso que Renan tem que estar fora da presidência do Senado. Carmen Lúcia, nossa ministra altamente respeitada, bota em pauta o processo do Renan. Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, devolva para que conclua o julgamento e Renan sai da presidência do Senado. É isso que está nas leis brasileiras. E já faz tempo que o clima não anda bem com essas associações e o presidente do Senado, Renan Calheiros. É porque todo mundo vê os políticos indo preso e com Renan Calheiros não acontece nada, hein, Zé Maria? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos aí, bom dia, professor, bom dia, Joseval. Bom dia. Olha, esta semana, para uma semana com feriado no meio, foi muito movimentada politicamente aqui em Brasília e nós identificamos isso logo no início, na segunda-feira, né, que esta seria uma semana que agora virou a palavra da ordem aqui, um ponto fora da curva, né. Veja bem, nós antecipamos aqui também esta guerra que seria aberta pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, contra salários acima do teto de 33 mil que se transformou em piso para o judiciário, né? Isso aí me lembra mais ou menos aquela história quando Eduardo Cunha, que está preso, abriu o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma. Todos questionavam a defesa de Dilma, questionavam Eduardo Cunha, mas ele era presidente da Câmara, né? É questionável, sim, o senador Renan Calheiros, com 11 inquéritos do Supremo Tribunal Federal, mas ele é presidente do Senado e decidiu abrir aí esta guerra contra os marajás. Vejam bem, os marajás que já elegeram um presidente da República voltam agora a serem questionados. Salários, 33 mil não é um salário baixo, né? E a senadora Cátia Abreu, ela diz claramente de que não é possível ninguém receber mais do que isso, que seja através dos famosos penduricalhos. Tiago, a primeira vez que eu vejo, e a gente assiste aqui esses desfiles no Salão Verde, eu costumo dizer, quando me perguntam o que está acontecendo, quem são essas pessoas, eu falei, não sei quem são, mas eu sei que eles estão atrás de dinheiro. Muita gente acha que o Palácio do Planalto é uma grande árvore de Natal, onde todos vêm aqui buscar o seu presentinho, né? Então, é a primeira vez que essas associações, que são corporativistas, classistas, e tem que ser assim, né? São sindicatos, né? E eles, pela primeira vez, brigam com o Congresso Nacional, com os dirigentes, porque é ali que estão os planos de carreira, que estão os aumentos salariais, e desta vez eles veem que a situação é contra alguns. Não são todos que recebem mais de 33 mil reais, não, mas alguns extrapolam em muito, chegam a 250 mil reais. Então, Tiago, esta era uma guerra previsível, né? Mas eu achava complicado aí essas associações brigarem contra os presidentes da Câmara e Senado. Isso está acontecendo. Zé, na verdade o Renan é um oportunista, quer dizer, ele é outras coisas. O oportunista é o mais leve. A gente não pode nem dizer o que ele é, né? Mas o ouvinte sabe quem é Renan Calheiros, e sabe que a lata do lixo da história está reservada para Renan Calheiros, entre outros. A lata do lixo é grande no Brasil atual. Agora, basta acompanhar a cidade que a família dele domina, pobre Murici, que tem uma taxa de analfabetismo de quase metade da população, um IDH entre os piores do Brasil, para saber quem é Renan. Ele está usando esse mote dos altos salários, não no sentido moralizador, né? E você melhor do que eu sabe, mas é no sentido de tentar coagir o Poder Judiciário, que ele sabe que se algum desses mas inquéritos... fugiu do controle dele. Agora não dá mais, é verdade. Porque o STF, eu desconfio de todo mundo, até de mim.
Então, e eu desconfio do STF. 11 inquéritos e não anda. Que isso? O STF, eu já contei tantas histórias, o STF foi criado pela República em 1890. Desde o início foi uma bandalheira. O Floriano Peixoto chegou a nomear 2 generais pro Supremo e um médico, o Barata Ribeiro, que é nome de rua, em Copacabana, que por sinal ficou 10 meses lá e foi um bom ministro, porque era notório saber, não falava qual, né? Depois colocaram o jurídico e tal. Mas o STF foi indo e virou essa, desculpa essa expressão, essa coisa que está aí. Então, ele está tentando coagir. Agora, a situação dele é muito desconfortável, tal. Agora, que, por outro lado, tem salários absurdos, você mesmo destacou com muita propriedade, tem. Eu leio aqui, eventualmente, as folhas de pagamento dos tribunais de justiça, do STF, STJ e dos tribunais federais. Não é possível, você tem valores lá de 200 mil, 300, 500, 600, 700, eles vão dizer que são vantagens eventuais. Quer dizer, isso tem de resolver. E se resolve fácil, é só colocar no programa do computador, é tão simples, não pagar nada além de 33.700 mil reais. Você coloca no programa, ele rejeita qualquer valor superior. Estaria resolvido, né? A grande questão, alguém vai dizer assim, mas e alguma demanda anterior? Faz uma folha suplementar que identifica que é uma indenização, algo que você esteja recebendo. É muito fácil resolver o problema, é que eles não querem. Agora, como você lembra, uma última questão, Zé, essa semana é atípica, né? Porque haja acontecer, quer dizer, ela é uma semana agitada. Agora, o que me chama a atenção é que, apesar de toda essa agitação, não é perseguição. Aonde está Rodrigo Maia? Um dia no Azerbaijão, outro dia em Brasília e outro dia no Vaticano. Se ele for lá para falar dos seus pecados, seria legal, né? Ele ia lá, ele vai ter uma audiência com o Papa e mais 6 deputados, dos quais 2 eu estranho que estão lá. E eu tenho de falar aqui, para ser coerente com os nossos ouvintes, Antônio Embaçaí e Osmar Serralho. E viajaram com o nosso dinheiro. Eles vão pedir a bênção e vão pedir resolver seus pecados. E me diga o seguinte, e se na igreja protestante, a igreja luterana, mudar os representantes luteranos do Brasil, eles vão a Londres também? Eu queria saber, porque afinal, como é que vai ficar? E os outros, como é que vai ficar o resto? Será que o Brasil não é um Estado laico, né? Essas coisas precisam ser destacadas, né? Desculpa, Londres seria o caso dos anglicanos, vamos colocar corretamente. Como é que fica essa história, né? Então, é uma imoralidade. O presidente da Câmara era para estar aqui, né? Não em Roma, né, pô? Ô Vila, eu tenho que te contar uma história aí, que antigamente era tão comum essas viagens, quando não havia... eu fui presidente do Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados, que é uma eleição entre os credenciados. Sim. E nessas viagens, jornalistas credenciados iam com passagens pagas pela Câmara e também com ajuda de custo em dólares, né? Isso, felizmente, acabou. Então, veja bem, não estou defendendo o presidente da Câmara, que agora, nos tempos modernos, eles vão com uma comitiva menor. Mas antes era um trem da alegria, então havia uma disputa muito grande sobre a indicação desses profissionais da imprensa que iam junto com os deputados. Era uma festa, né? Diminuiu. Mas ainda existe, né, E sobre a história do Renan, Vila, o que eu tenho a te dizer é que um amigo dele me disse que ele sabe, o Renan sabe que está em dificuldades e que vai enfrentar dias difíceis e que já está preparando ali, né, a continuidade do clã e treinando